Dos diretores daquela geração de ouro do cinema independente norte-americano do começo dos anos 90, aquela chamada geração de Sundance, o Quentin Tarantino pode ser o cineasta que ficou mais famoso, mais reconhecido artisticamente, principalmente a longo prazo, mas eu acredito que o que manteve mais a veia independente, a veia de experimentação do cinema autoral, é o Steven Soderbergh, que lá no começo da década de 2000, desde o final da década de 90, para falar a verdade, conciliava filmes que ele fazia para os estúdios e filmes que ele fazia para ele mesmo, que já eram muito experimentais de um ponto de vista de linguagem, mas depois de um tempo ele acabou desistindo completamente de fazer esses grandes filmes para eles, digamos assim, e tá concentrado apenas em fazer filmes que são experimentações e que, mesmo que não consigam, inclusive por causa disso, grande sucesso de bilheteria ou mesmo dentro da indústria, são fascinantes, pelo menos de um ponto de vista de investigação do que a arte cinematográfica é capaz de fazer, como acontece em Presença, que é o novo filme de terror dirigido pelo Soderbergh, que acabou de chegar nos cinemas brasileiros e que justamente funciona como experimentação estética, narrativa e de linguagem, apesar de ter alguns problemas sobre os quais eu vou falar nesse vídeo aqui, principalmente em relação a algumas inconsistências, algumas contradições do roteiro. Muita gente já conhecia a fama desse filme antes dele ser lançado por ser o filme que conta a história de uma família através do ponto de vista de um fantasma. O filme inteiro é filmado através de câmera subjetiva e que a princípio seria a visão de uma entidade, de uma presença que habita aquela casa antes mesmo da família chegar lá. Sabe aqueles filmes de terror que começam com uma família alugando uma casa nova ou comprando uma casa nova e eles começam a experimentar e a testemunhar eventos sobrenaturais lá dentro? Esse filme, de certa forma, se insere nesse gênero, mas ele vai filmar tudo isso através, a princípio, do ponto de vista do fantasma que já estava lá. E dessa maneira, o filme vai investigar todos os problemas de relacionamento, todas as rachaduras que já existem naquela família, as presenças sobre as quais aquelas pessoas não querem falar porque é difícil demais confrontar os seus próprios fantasmas e os seus próprios demônios. Então o filme já começa usando essa presença sobrenatural como uma analogia bem direta, bem óbvia às presenças, aos fantasmas, ao elefante na sala que toda família tem e evita confrontar, e nesse caso dessa família aqui tem vários. Muitos diretores do chamado subgênero do found footage, que são aqueles filmes em que tem uma fita encontrada e que supostamente estão revelando imagens reais de acontecimentos sobrenaturais, usariam essa proposta do Soderbergh para criar uma estética bastante chacoalhada, com a câmera na mão, como se o fantasma fosse uma entidade que se movimenta como nós, e quando se movimenta produz uma instabilidade natural como o corpo humano produz. Mas o Soderbergh opta por uma outra abordagem estética que eu acredito que é muito mais confortável e faz muito sentido dentro da proposta, que é usar uma Steadicam, que são aquelas câmeras que se movimentam com bastante fluidez, mas que tem uma estabilidade maior. Ele vai fazer movimentos de crua, movimentos também com carrinhos, né, travelings, panorâmicas dentro daquela casa. O filme inteiro tem essa desculpa de se passar todo dentro da casa, porque a gente percebe desde o início que o fantasma não pode sair de lá. Tem momentos, por exemplo, em que a câmera tá filmando e o fantasma acompanhando determinado personagem daquela família, e quando o personagem sai da casa, a câmera e o fantasma param na janela ou param na porta, e fica muito evidente pra gente que por algum motivo aquela entidade, seja lá o que ou quem ela for, tá presa àquela residência. E por mais que muito rapidamente a gente se acostume com essa proposta estética do filme, o filme sempre gosta de brincar com essa premissa em momentos, por exemplo, em que os personagens sentem a presença daquela entidade, principalmente a filha daquela família, e quando ela olha para a câmera meio que foge, se esquiva para não ser vista, e ao mesmo tempo o Soderbergh está brincando com essa ideia de que no cinema a quebra da quarta parede não é sempre bem-vinda, a não ser que o diretor esteja buscando algum
algum tipo de comentário metalinguístico. Então, de certa forma, enquanto o fantasma tá tentando se desviar para não ser visto dos personagens, o filme também tá evitando que a quarta parede seja quebrada. É uma brincadeira que o tempo todo nos lembra da proposta do projeto. Aqui e ali eu fiquei pensando sobre a lógica interna do roteiro, porque a gente sabe que a menina perdeu uma amiga. Isso é um dos fantasmas que rondam aquela família, um dos demônios que eles estão precisando confrontar. Ela tá em luto. A gente começa a suspeitar que talvez a menina que morreu, a Nádia, seja esse fantasma que tá lá dentro. E em alguns momentos a gente vê ela fazendo coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, a menina entra pra tomar banho no banheiro e a gente fica junto com a câmera barra com a presença no quarto da menina. E aí ela começa a arrumar os materiais escolares da menina, os materiais de estudo. Se aquele fantasma não quer ser visto, por que ele tá fazendo isso? Será que é pra realmente chamar a atenção daquela menina, como realmente ele consegue chamar sem assustá-la? Porque algo que fica muito óbvio durante a história é que aquele fantasma tem um desejo, tem um interesse de proteger aquela menina. Quando aquela médium vai lá visitar a família, ela fala coisas que é claro que poderiam ser interpretadas como bobagem, poderia ser só coisa da cabeça dela, mas pode ser também um elemento que o roteiro tá nos dando para entender a lógica daquela entidade. Ela fala que a entidade não sabe por que tá lá, mas ela sente que tem que estar lá por algum motivo. Então, muito rapidamente a gente começa a ligar os pontinhos e acreditar que ela tem motivos para tentar proteger a menina. Quando ela começa a ser ameaçada sem saber pelo menino com o qual ela tá ficando, o amigo do irmão, ou quando o irmão fala algo muito absurdo, muito machista, muito misógino, e a gente vê aquela presença saindo da presença deles, raivosa, subindo as escadas, indo pro quarto do menino e derrubando tudo, a gente começa a perceber, em primeiro lugar, essa presença provavelmente é feminina, pode ou não ser dessa amiga da menina, que tá ali pra tentar se vingar ou pra proteger a amiga, ou pode ser pelo menos uma entidade, que pode ser uma pessoa morta ou só uma entidade sobrenatural que tem interesse em proteger as mulheres diante de homens, principalmente homens escrotos como o menino que ela tá vendo e como o irmão dela, como vai se revelar cada vez mais ao longo da história. Mas aí tem um ponto que eu acho que é ainda mais interessante de discutir e que eu vendo o filme não consegui conectar essas peças. Se essa entidade realmente for a menina falecida, o espírito dela, por que ela já estava lá antes dessa família chegar, inclusive para ver o local, né, para ver o imóvel antes de decidir se eles iam alugar o imóvel ou não? E por que ela não consegue sair de lá, sendo que obviamente não foi lá que ela foi assassinada? Seja como for, o filme cria essa estética muito própria, muito voyeurística, para que a gente possa olhar dentro do núcleo familiar daqueles personagens e investigar as questões daquela família, como por exemplo a relação quase incestuosa entre a mãe e o filho, a possibilidade da mãe estar envolvida com algum caso de corrupção e a dúvida que está torturando o pai dessa família para ficar do lado dela ou assumir uma postura contrária ao que ela está fazendo e pesquisando ali maneiras de se safar caso ela seja pega. Funciona muito bem como eu falei anteriormente, investigação dramática do que acontece quando você olha para dentro de uma casa, atravessando aquela cortina das aparências que a gente coloca em torno da gente para parecer muito menos problemático do que todo mundo realmente é. O final do filme tem uma cena bastante dramática e bastante intensa que eu acho que conecta tudo muito bem. Eu vou precisar falar isso rapidamente aqui antes de encerrar o vídeo. Já aviso que vai ter spoiler. Eu gosto muito do momento em que a mãe, que é vivida pela Lucy Liu, vê a imagem do filho no espelho, toma um susto e realmente tem uma reação muito emotiva ali. Isso acaba justificando tudo aquilo que aquela médium falou, porque ela realmente já vê naquele espelho um veículo através do qual ela consegue enxergar coisas do mundo espiritual. No final do filme, a mãe também consegue ver, e eu vejo muito aquela questão de quando ela consegue matar os dois meninos daquela maneira, a entidade consegue sair daquela casa e subir para os céus, né? Tem aquele final, que inclusive visualmente é um final muito comum, é um clichê, né? Quando um filme acaba e a câmera começa a se afastar de uma casa, subir em direção ao céu falando, olha, a gente já contou a história, acabou aqui.
que isso é uma maneira que o filme tem também de mostrar o momento de liberdade, né? O momento de libertação daquela entidade conseguindo proteger aquela menina da ameaça representada por aqueles dois garotos. Gostei muito do filme, não consegui conectar todos os pontinhos como expliquei pra vocês aqui, mas quero muito saber de vocês o que vocês acharam, me digam aqui embaixo na caixa de comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receberem as notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!